Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda, neuropsicóloga, e hoje a gente está aqui para explicar como é que funciona o nosso espaço e como que surgiu essa ideia. Oi, pessoal, eu sou a Karine, psicóloga. Tô junto também com a equipe do Nosso Espaço. Oi, gente, eu sou a Isabelle, sou pedagoga e psicopedagoga e atuo também aqui na equipe do Nosso Espaço. Bom, acho legal a gente explicar por como que a gente se encontrou, né, na vida, Sim. e como que a gente administrou a ideia, né, do porquê criar o nosso espaço. A gente trabalhou todas juntas numa mesma clínica, numa clínica grande, né, bem conceituada e que tem um modelo de atendimento por plano de saúde. Isso. E a ideia era que a gente fizesse algo diferente, porém tendo aquela base, né? Então, hoje dentro do nosso espaço, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, temos várias terapias no mesmo lugar, mas que funciona de uma forma autônoma e sem aquela burocracia do plano de saúde, né? Daquela estrutura de atendimentos tão corridos ou com tão pouco tempo que acaba não dando para fazer uma avaliação ampla. Então, a ideia do nosso espaço surge bem na questão do vamos atender de uma maneira mais específica, assim, mais personalizada mesmo, né? Entendendo a necessidade da nossa criança, como a gente consegue colaborar com os pais, sem necessariamente tirar a criança de uma clínica de plano de saúde onde o custo é diferente, né? A gente entende que uma clínica com plano de saúde ajuda muita gente que precisa, tem essa necessidade, né? Mas a gente também entende que tem um limite de qualidade quando pensa em clínica de plano de saúde, né? Então, esse foi o nosso questionamento e a nossa vontade de abrir um espaço que, de fato, conseguisse atingir a qualidade que a gente tanto estuda, tanto, né, pensa nessas questões, né? se dedica para poder entregar um trabalho de qualidade, que você realmente veja a evolução, né? Que a família consiga ver também a evolução das crianças. Eu acho que também é uma ideia assim, né? Tudo surge de um incômodo, né? Como a gente sempre trabalha isso na psicologia. A mudança vem de um incômodo. Então, a gente, como profissionais, nos vimos incomodadas com as limitações que, né, existe dentro dessas clínicas que são atendidas por operadoras, por planos de saúde. A nossa proposta foi oferecer um serviço diferenciado, até trabalhar em outras questões também que precisam, que são necessárias, e que existe essa restrição de clínica convênio. Acho que pela burocracia mesmo, né? Isso. Então, às vezes, ter um acompanhamento mais próximo dos pais, conseguir explicar melhor, né? Eu acho que a grande sacada é a ideia de vamos ensinar os pais o que cobrar. O que eles precisam conhecer, né, da demanda do filho dele e saber como cobrar. E aí não importa onde ele vai passar, ele estando bem resguardado, né? A família entendendo o que pode ser cobrado, o que não pode, o que dá para esperar de cada processo, de cada intervenção, a gente acaba ensinando todo mundo a ser mais autônomo, né? Sim. Fica menos preso nessa rede, né, da burocracia. É lógico que o plano de saúde tem as suas vantagens. Se a gente pensa no autismo, por exemplo, com tantas horas de demanda, não tem como manter tudo no particular. Mas para a família saber que, poxa, dá para ter uma supervisão no particular, que vai entrar em contato com a clínica e que vai conseguir orientar tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto os terapeutas quanto a família. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né? Conseguir fazer uma coisa diferente. Eu já pego o gancho também dessa ideia da minha parte da psicopedagogia, né? Na questão da escola. Então, é muito importante como você falou, as famílias saberem o que cobrar. Então, muitas escolas não têm o PEI, por exemplo. E no nosso espaço, por ter esse acompanhamento mais próximo das famílias, então eu consigo visitar uma escola ou fazer uma reunião escolar para a gente ajustar melhor as orientações, ajudar na montagem do PEI, porque daí, com esse ciclo, né, fechado, escola, família e a clínica, né, a terapia flui muito melhor, a criança, adolescente pode se desenvolver de uma forma muito mais ampla e correta, né? Mais rápida também, né? Sim. Então, esse é outro motivo também. Eu acho importante também a gente falar que não são só as crianças, né, que a gente oferece.
o serviço dos atendimentos para os adolescentes, para os adultos, os jovens adultos, qualquer pessoa que precisa de um acompanhamento, de uma terapia, de um atendimento. E num lugar que acaba sendo mais tranquilo, né? Porque a demanda é menor, então a gente consegue oferecer mais carinho, mais cuidado, mais atenção mesmo, né? Um espaço mais bacana, assim, sem aquela superlotação, que é o que falar no nosso cafezinho. Sem falar no nosso cafezinho. Cappuccino delicioso. Acho que é um conjunto, assim. O que é legal que todo mundo tenha na cabeça é de que vamos estar sempre abertas para distribuir informação. Isso nunca vai ter nenhum custo, né? Vamos conversar, vamos entender qual é a demanda. A experiência, a gente conhece os dois lados. Então, a experiência para dividir, a gente tem. Então, esse é o nosso objetivo. E o legal é assim também, nessas clínicas maiores, tudo tem essa interação dos terapeutas, né? Eles conseguem se conversar, eles têm reuniões e tudo. E ali no nosso espaço também a gente segue essa ideia, né? Sim. Por ser uma equipe multidisciplinar, a gente tem ali diversas terapias, como também nas outras clínicas, então a gente consegue fazer reuniões, a gente consegue trocar sobre os pacientes. Isso também é muito importante e ajuda também a generalizar todos os processos, né? Sim. Eu falei que a gente ia explicar a ideia e não falei quais são, né, as especialidades que a gente tem dentro do nosso espaço. Então, hoje a gente tem psicologia, né, seja infantil, adulto, adolescente, idoso, a psicopedagogia, a parte de psicomotricidade, né, e terapias físicas de uma maneira geral, a fonoaudiologia e neuropsicologia. Eu ia esquecendo logo eu. E neuropsicologia. Então, a gente consegue trabalhar com essa equipe ainda de uma maneira integrada, que é diferente do vou contratar um profissional particular e aí não vai ter essa conversa, né? A gente ainda consegue manter a ideia de integração mesmo. E sem a burocracia fica muito mais fácil, né? Sim. É mais fácil de conseguir fazer as reuniões, é mais fácil de conseguir fazer as visitas, as intervenções, seja clínica ou seja em campo, né? A necessidade vem na agenda da do família nosso também, paciente. né? Sim. Que é uma dificuldade que as famílias falam muito, né? Dificuldade de conseguir agenda nessas clínicas que são de convênio, tudo. Tanto conseguir abrir a agenda em específicos como a musicoterapia, geralmente é mais complicado, fisioterapia, que a gente Até também TO, tem lá, né? TO também. Então, ali a gente consegue ter mais essa flexibilidade assim também, né? Sim, consegue trabalhar todo mundo em conjunto. Acho que um ponto importante da gente falar é que não tem aquela rotatividade de profissionais, você pensando num modelo particular. É que o modelo clínica convênio tem muita rotatividade. Então, você contratando um profissional, você está pagando para aquele profissional. Então, nós não somos uma clínica, nós somos um espaço onde a gente fornece também para profissionais virem sublocar nossa sala. E você contrata o serviço do profissional, então é diretamente com ele. Então existe isso também dessa fidelidade. Uma certa fidelização, né? Sim. Fidelização. E também uma agenda mais ampla, né? Uma agenda mais flexível, né? Sim. Na clínica, as clínicas abrem tal horário, fecha tal horário, e é isso. E com a gente não, né? Eu acho que para não assustar quem vai acompanhar aí a nossa conversa, gente, é particular, mas é viável, vamos conversar, é reembolsável por plano de saúde, a gente consegue administrar da melhor maneira. Então, de fato, sem burocratizar nem mesmo o pagamento. Vamos conversar. Vamos juntar forças para fazer a coisa funcionar. Eu acho que a ideia principal é a gente ser um facilitador, né? Tanto para os terapeutas de ter um espaço adequado, um material, tudo ali que favoreça o atendimento, quanto para as famílias também. Para o pagamento, para melhor qualidade de atendimento. Então, a nossa ideia é facilitar para todo mundo. Sim. E procurem pela gente, seja profissional, família, paciente autônomos, né? Que resolvem por si mesmo. Vamos conversar, vamos se conhecer. Eu queria explicar um pouquinho de como funciona a avaliação neuropsicológica, para que ela serve, né? Já que essa é a minha área dentro lá do nosso espaço. Então, as pessoas... a primeira informação que todo mundo tem é que, nossa, a avaliação neuropsicológica é muito cara. Isso é o que todo mundo sabe sobre avaliação. Mas não entendem muito o significado de por que o médico pede, por que isso é refeito,
como que ela colabora, né, no processo terapêutico, já que ela é só uma avaliação, então ela é uma parte do processo. Então, eu vou explicar um pouquinho de como que é a participação dela quando a gente pensa na intervenção. Por que que os médicos pedem avaliação neuropsicológica? O médico, né, dentro ali do espaço dele, do consultório dele, além de ser uma consulta basicamente pequena, né, ele vai sempre analisar sintomas. E a gente tem uma série de sintomas que se encaixam em muitos diagnósticos. Então, eles têm solicitado cada vez mais, né, isso é bem importante, avaliação neuropsicológica. Porque na avaliação a gente vai perder não, né? Vamos construir um tempo de 10 a 12 sessões, onde é avaliado tudo e não só os sintomas. A gente vai avaliar a cognição, a gente vai avaliar a atenção, memória, todas as funções executivas aí do cérebro. Afetividade, então, personalidade, ansiedade, depressão, transtornos de humor, para ter uma ideia de um diagnóstico mais assertivo. É lógico, a avaliação neuropsicológica, assim como todas as avaliações psicológicas, não fecham nenhum diagnóstico. Essa é uma responsabilidade do médico, é só ele que pode fazer, mas a gente indica qual é o caminho. Então, a gente vai sugerir ali uma hipótese diagnóstica. Se a gente for pensar, né, num caso assim que justifique uma avaliação neuropsicológica, acho que a gente pode pensar um pouquinho no Whindersson Nunes. Então, foi um rapaz que, poxa, se internou, teve uma questão de depressão, vários sintomas e vários tratamentos, mas que não era a principal causa. Agora ele tem aí uma indicação de altas habilidades, né? Agora vai começar uma intervenção que faça de fato sentido para ele. E isso, as altas habilidades, superdotação, inclusive, é uma coisa avaliada na avaliação neuropsicológica. Não tenham medo do valor. Venham entender como é que ela funciona, a importância, porque eu acho que quando a gente entende a importância dessa avaliação no processo, justifica. Eu acho que é sempre essa dúvida, né? Mas para que eu preciso ter um diagnóstico? Para que eu preciso saber que eu tenho alguma coisa ou saber que eu não tenho? Para que Esse é o questionamento das pessoas que acho que é válido, né? Assusta, né? Você pensar em buscar um diagnóstico. Uhum. Eu gosto sempre dessa ideia de entender a função. Uhum. Assim, se não tem nada te incomodando, se os seus sintomas estão ok para você, encaixa, assim, não tem nenhuma dúvida, eu não quero mexer com isso, não me impacta na minha funcionalidade, não tem por que fazer. Agora, poxa, eu tô tendo sintomas que eu não sei de onde estão vindo, ou eu tô fazendo um tratamento, seja ele, né, terapêutico ou medicamentoso, e não tá resolvendo, eu achava que ia ser diferente, né? Tá atrapalhando meu dia a dia. Tá atrapalhando a minha função de vida mesmo, né? Me incomoda, me atrapalha, aí vale a pena fazer uma avaliação neuropsicológica. E a ideia não é ter um diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é pra gente entender qual o melhor caminho de intervenção. Sim. Então, ela serve para isso. O que fazer a partir daí, né? A partir desse diagnóstico. Tirando aquela parte de que na avaliação consegue ser mais assertivo, porque diagnóstico, nossa, a gente pesquisa na internet, todo mundo tem muita ansiedade. Ai, poxa, tá vivendo um momento difícil, tá depressivo. Não, agora é toque. Então, né, todo mundo tá... o TDAH tá... todo mundo tem TDAH. Então, eu acho que é mais nessa ideia, assim, de ter uma base científica, um estudo mais focado, sem contar só os sintomas. Vamos entender de onde eles estão vindo. O mesmo sintoma que tem no TDAH, tem no ansioso. O mesmo sintoma, o mesmo não, mas muitos dos sintomas do autismo estão associados a altas habilidades, que era uma coisa que ninguém falava. Sim. Ninguém falava, parecia que era só um teste de QI. Então, pontuou um QI muito alto, é superdotado. E tá longe de ser isso, né? Tá longe. Então, eu acho que é nessa ideia, assim, de vamos entender a melhor intervenção para que aquele incômodo diminua. A gente volta na ideia do incômodo, né? Todo mundo só corre atrás quando de fato incomoda. E não tá errado, não. Eu acho que é assim mesmo. Sim. É isso. Deixa eu... Bom, da minha parte, da psicopedagogia, eu acredito que a gente vai... Muitas coisas se combinam, né? Muitas coisas se entrelaçam aí, até porque somos uma equipe multidisciplinar e a gente tem que fazer sentido nesse acompanhamento de uma terapia com a outra. Então, na psicopedagogia, a gente avalia a parte de aprendizagem
dentro da parte de aprendizagem, tem toda a parte também de cognição, funções executivas e a parte pedagógica, né? Então, o incômodo pode surgir de várias maneiras. Pode surgir da escola, que traz alguma dificuldade para a família. Olha, tô percebendo que tá tendo esse atraso, a criança não tá acompanhando a turma, tô percebendo isso. Pode vir da família, olha, faço atividade com ela em casa e tenho reparado alguma coisa assim, tá com essa dificuldade. Então, esse incômodo pode surgir de várias maneiras e de vários lugares diferentes. E aí a gente faz a avaliação completa com testes estruturados, observação clínica também, junta tudo isso, a gente faz reunião com a escola também para sempre ter esse lado, né? Então, tem testes que a família responde para a gente ver como a família está observando essa criança, testes para a escola, reunião com a escola para saber como essa criança é vista na escola também. E aí, juntando tudo isso, a gente prepara os treinos das sessões e também ajuda a escola aí com orientações e o próprio PEI, né, que é o plano de ensino individual, para traçar direitinho o que essa criança precisa aprender, criança, adolescente, o que ela precisa aprender e como ela precisa aprender, que vai mudar aí toda a trajetória escolar dela, né? Eu tenho uma dúvida. A avaliação de aprendizagem acontece só na infância? Não. O atraso, ele pode acontecer ali no período da primeira infância, segunda infância, ou até depois, mais tarde, né? E aí, se esse atraso começa muito antes e a intervenção é muito depois, vira uma bola de neve. Mas tem pessoas que não apresentam atraso ali no início e vão apresentar atraso lá na frente, ali no ensino fundamental 2, perto do ensino médio. E também a gente precisa intervir para que daí essa pessoa consiga ser inserida ali na sociedade de forma autônoma, né? Então, conseguir fazer uma faculdade bem estruturado, né? Conseguir acompanhar a turma ali, conseguir conviver em sociedade também, porque a psicopedagogia, ela é mais focada para aprendizagem, mas também não deixa de trabalhar a socialização, né? Tudo isso. Então, todas Linguagem, as idades. né? De maneira geral, né? Sim, Conseguir ser compreendido e compreender também, né? Exatamente. Dentro da avaliação de psicopedagogia, avalia a dislexia? Avalia a dislexia, mas a gente não fecha nenhum diagnóstico. Sim. Na verdade, eu costumo já receber crianças já com diagnósticos fechados, porém, já recebi também crianças que não têm nenhum diagnóstico e a família aponta, olha, não sei se é dislexia, não sei se é TDAH, não sei se é só uma dificuldade, se chega a ser um transtorno de aprendizagem, se é só uma dificuldade de aprendizagem também, com essa diferença aí. E aí, a gente faz um trabalho compartilhado, né? A gente junta as avaliações de psicopedagogia com a neuropsicologia, né? Que tem testes também bem estruturados, que avaliam aí toda a parte cognitiva, neurológica, né? E juntando essas duas informações, a gente consegue aí dar uma hipótese diagnóstica com mais certeza, né? Em um caminho mais viável, né? Sim. Legal. Bom, integrando também essa equipe, né, vem eu com a parte da psicologia, do atendimento psicológico. A gente vê que é tão necessário, né, nos dias de hoje, tão importante, trabalhando nas emoções, os sentimentos, as queixas, principalmente do paciente, ou, né, dos responsáveis, se tratando de criança. E as habilidades, enfim, a gente vai trabalhando dentro da área da psicologia. A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental, né? Acho que é importante também a gente falar no nosso espaço como é a estrutura, né? Que a gente tem as salas de atendimento preparadas para atender crianças, adolescente, adulto. Tem a nossa recepção com café. O famoso café. Não esqueça. Não esqueça. Com ar-condicionado e a sala maior para trabalhar a parte motora. Sim. Eu acho que as avaliações começam a sugerir um caminho. Isso. E aí a psicologia vem e concretiza isso, né? Isso. Faz A intervenção mesmo. Né? o caminhar, Sim. né? Não adianta nada a gente indicar se não caminhar. É. Vem nessa parte. Dentro da psicoterapia também tem avaliação? Tem também.
Também, né, completando, precisa também ser avaliado segundo necessidade do próprio paciente. Sim, se o caminho já vem, né, meio indicado, é intervenção. Fê, queria ouvir sua opinião sobre um tema recente, bem recente, que tá aí em todos os canais, todas as mídias, todas as plataformas, que é sobre a adultização. Que o Felca levantou isso de uma forma bem importante, né, Isa? E, assim, acho que espalhou para todas as bolhas, assim. Conseguiu chegar em muita gente. Um assunto tão importante que eu acho que você pode trazer uma visão mais ampla, ao contrário, né? Mais focada no assunto. Não tão ampla. Eu acho que o pensamento tem que ser amplo de qualquer maneira, né? Eu acho que o que ele trouxe, né? O que ficou escancarado, assim, mais chocante, não é um movimento tão estranho. E se a gente pensar que hoje as famílias, os responsáveis trabalham fora, as crianças ficam mais tempo sozinhas, acabam tendo que se tornar independentes de uma maneira mais rápido. Muitas vezes com muito uso da tecnologia, sociais, né? Então, com muito uso das telas. Ali ele trouxe o que é, nossa, catastrófico, assim, não, chocante absurdamente. Mas não está longe da nossa realidade como sociedade, de uma maneira geral, né? Sim. Quantas crianças a gente não vê que são mini adultos? Que não sabem brincar, mas sabem pesquisar tudo na inteligência artificial. Que não tem coordenação motora para jogar bola, não gosta de nenhum esporte, mas adora ficar sozinho com o computador, com o videogame, por horas e horas. Sim. Eu acho que não é à toa que a gente tem uma crescente muito maior, né, das crianças que têm dificuldade de socialização. Sim, sim. Não sei fazer um amigo, ou que são pouquíssimo tolerantes à frustração, não conseguem ouvir um não, tem que funcionar tudo do jeito deles. E aí a gente volta na ideia de diagnósticos errados, né, ou confusos, porque isso é resultado da nossa sociedade. Não tô falando que tá errado, que, não, temos que viver na era nos anos 40. Mães não trabalham, né, cuidam dos filhos. Não é isso, mas a gente viveu, né, ou vive uma mudança de geração. Sim. Assim, os pais de hoje eram as crianças que, os pais eram agressivos, né? A mãe estava em casa, mas não tinha aquela paciência. E hoje eles estão fazendo o contrário. Esse é o resultado do contrário. A gente ainda vai precisar chegar no meio termo. Eu acho importante. É lógico, assim, as denúncias deles são importantíssimas. Aquilo é o top do absurdo. Mas se a gente pensar de uma maneira ampla, não está longe da nossa sociedade. E eu quero até abrir um parênteses aqui para destacar, assim, a importância da terapia em todos os casos, mas já que a gente está falando aqui especificamente desse. Eu lembro que eu estava fazendo um atendimento comum de mais uma criança que estava ali na clínica, né, da minha agenda. E aí a gente foi desenhar. Pra muitos é só um desenho, né? E aí ali no desenho eu comecei a observar algumas coisas que a criança estava apresentando que não estava muito adequado. Ela desenhava animais e colocava alguns órgãos nos animais. Começou a desenhar pessoas também com órgão. Comecei a achar aquilo assim, comecei a... não podia entrar muito também, porque eu não sou da área da psicologia, né? Mas aí comecei a levar para a equipe também. E, resumo da história, isso foi virando uma situação bem grande, né? Que teve que levar para coordenação e até denúncias, enfim. Então, é muito importante a terapia nesses casos, porque às vezes a criança não tem ninguém, né? Que ela possa se expressar, falar, ou às vezes ela nem consegue fazer isso. E aí, na terapia, nesse exemplo, através de um simples desenho, a gente conseguiu descobrir uma coisa muito maior, né? No caso, ela estava sofrendo abuso, né? Um caso bem sério e através de um desenho na terapia, né? Então, para destacar a importância, né? E eu acho que, de novo, de uma maneira ampla, porque, assim, não é só a terapia da criança, né? Casos sérios como esse, ou sérios como o que o Felca expôs, tem a família envolvida, né? E você acha que essa mãe, de alguma maneira, também não vai se cobrar falando, poxa, eu não vi isso, ou o meu foco estava em ela ter autonomia financeira, né? No dinheiro, na promoção, como carreira mesmo, né? Às vezes nem nessa maldade, mas assim, passou despercebido.
essa mãe também vai ter um comprometimento emocional, né? Isso também vai ser cobrado dela. Então, é geral mesmo. Não é só a criança, não é só a família, mas a gente, como denúncia, né? Como parte, né, funcional da sociedade, tem que jogar foco também nessa estrutura. A gente tá falando de uma sociedade que não vive os seus melhores momentos, assim. Tem muita coisa que precisa ser ajustado, né? E que a gente só vai saber o que precisa ajustar se pensar sobre isso. Se for no automático, a gente chega nesse ponto. Onde vira, nossa, absurdo. Sim. Qual seria o caminho para essa situação? Então, assim, vai a criança, né, numa terapia, que mostrou aquele desenho. E para os pais, seria uma terapia para os pais também? A gente tem uma especialidade que é basicamente nova, que chama orientação parental. Isso já acontece, né, dentro das equipes, mas quando se fala em equipe multidisciplinar fazendo orientação parental, muitas vezes é a equipe falando para a família como lidar com aquela criança. Mas tem uma especialidade de orientação parental que é bem a ideia de nós, como pais, o que é certo pra gente numa criação? Como que eu fui criada e como que isso interfere na criação que eu tenho com o meu filho? Qual que é o melhor modelo que se encaixa na sociedade de hoje? E aí nada tem a ver com a criança. Às vezes a criança não faz nem parte dos seus pacientes. São mesmo os pais, pensando na melhor maneira de fazer uma boa criação. Isso não é lógico, né? Como toda criação não tem certo e errado, mas é pensando no que é viável para aquela família, dentro da maneira como eles foram criados, o que eles conseguem fazer, o que não é compensação. Eu tive uma mãe muito punitiva, agora eu sou uma mãe muito liberal. Eu tô compensando a minha situação. É o melhor caminho para o meu filho? Ser uma mãe super liberal vai trazer para ele aquilo que ele precisa? Então, a orientação parental fora, né, do ambiente clínico, assim, quando o filho já é paciente, caminha nessa direção. De vamos nos conhecer como pais, entender a nossa criação e planejar, de fato, a criação que eu quero dar para os meus filhos. E é isso, né? É entender que não é ruim você pedir orientação. Poxa, você não vive naquele mundo, né? É uma novidade, né? É uma novidade. Ninguém nasce sabendo ter filho, ninguém sabe, nasce sabendo, né, ser pai e mãe. Ser manual, mãe, né? Não vem com manual, né? Então, não tem problema nenhum você pedir orientação. E as coisas estão mudando muito, né? Muitas coisas surgindo. E só lembrando, né, quem está assistindo a gente, que orientação parental é um serviço que a gente também oferece no nosso espaço. Temos profissionais qualificados para isso. Porque é uma especialidade mesmo, né, dentro da psicologia. Eu acho que a Karine falou da abordagem dela, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Que a psicologia tem uma série de abordagens. É verdade. Então, muita gente foge, né, da terapia falando assim, não vou. Porque eu vou lá, falo, e a pessoa fala, me diz mais sobre isso. Não fala comigo, não tem um retorno. Não tem um retorno. O que você acha sobre isso? O que você faria, né? Então, a psicologia tem muita abordagem, né? Que muita tem gente que se teórica. identifica também com esse tipo. Também. A psicanálise é do meu coraçãozinho, assim, eu gosto demais. A minha terapia pessoal é na psicanálise. No atendimento também gosto mais da comportamental, mas, né, pra mim, pessoalmente, eu gosto muito da psicanálise. Legal você falar isso, porque quando eu comecei a fazer terapia lá atrás, eu achei isso, também umas coisas chatas, não quero. Não era isso que eu esperava. E aí, quando eu fui pesquisar, né, vamos usar a rede social a nosso favor, quando eu fui pesquisar sobre psicologia, que eu vi que existem outras abordagens, aí eu fui lendo sobre cada uma e fui ver qual mais eu me identificava naquele momento, que às vezes a gente tá passando por um momento que aquela faz sentido e depois em outro momento vem outras questões que outra faz sentido e tá tudo bem. A ideia de que terapia, nossa, é um processo com início sem fim, também não é real, né? Em muitas linhas teóricas, ela tem começo, meio e fim, como toda intervenção, né? E é legal para que todos saibam também que os terapeutas também fazem terapia. Importantíssimo. A gente de fato acredita. É quase uma pirâmide. A gente de fato acredita que funciona, né? Porque
a gente também passa por isso. Todo mundo tem suas dificuldades, tem suas Lógico. alegrias, tem suas tristezas e a gente precisa administrar isso, né? Então a gente também passa por terapia. E também faz as trocas, né? Sim, Também sim. começa com o terapeuta e depois aquilo Sim. deixa de fazer sentido. Uhum. E aí outra coisa incomoda e troca e tá tudo certo, né? Eu Uhum. acho que o processo é esse mesmo. Tem que trazer benefício, né? Tem Sim. que reduzir os incômodos. Se tá justificando, troca. É isso mesmo. Fê, tem uma pergunta para te fazer. Pensando em reabilitação cognitiva, alguma pessoa que tem, umas pessoas de mais idade, mas tem jovens também que precisam, porque tem alguma patologia ali que necessita de uma reabilitação cognitiva. Quem que faz esse serviço? Quem oferece isso? Reabilitação cognitiva também é uma especialidade, né? Mas que tá dentro da psicologia. Então, é o psicólogo que faz reabilitação cognitiva. A gente tem, é lógico, alguns neurologistas que também fazem, né, esse tipo de intervenção. É legal pensar que a reabilitação cognitiva, ela vai entender o funcionamento daquele cérebro e vai trazer estratégias dentro daquilo que ele já funciona. Então, vamos pensar no TDAH, por exemplo? O TDAH é uma pessoa desatenta, que tem dificuldade de planejar o tempo, ou hiperativa, ou os dois, né? Desatenta, hiperativa. E tem as consequências desse funcionamento do cérebro. Na reabilitação, você vai potencializar aquilo que o cérebro dele já faz. Então, por exemplo, ele tem muitos pensamentos, ele tem um fluxo de pensamento muito grande. Então, eu começo a estruturar a vida dele, né? Organizar ali as demandas de vida diária dele naquele fluxo de pensamento. Não adianta eu falar para uma pessoa que tem TDAH... Para de pensar. Para de pensar. Quando você for dormir, você Desliga a cabeça. Desliga. Porque não vai ter tanta funcionalidade, né? Ele não vai conseguir fazer isso. É lógico que a medicação tem a sua importância, né? Em muitos casos do TDAH, a medicação entra aí em conjunto. Mas eu acho que a reabilitação não pode deixar de participar. Assim, em outros casos também tem indicação de reabilitação cognitiva, quando a gente pensa nas demências de uma maneira geral, né? Então, Alzheimer, demência frontotemporal, também tem reabilitação, que não é uma cura para aquela doença, infelizmente, mas assim, é potencializar aquilo que a pessoa consegue fazer. E conforme vai perdendo funções, a gente vai reajustando essa reabilitação cognitiva. Uma coisa que pouca gente, né, acho que se atenta, é que nosso cérebro tem muita neuroplasticidade. Assim, tem condições de aprender a fazer diferente. Mas aprende como? Aprende. E não importa a idade também, E não né? importa a idade. Mas aprende assim, de uma maneira estruturada, com uma intervenção consistente, né? Fazendo as mudanças que são indicadas. Aí a reabilitação tem super função. Neuroplasticidade é um termo novo. Um pouco tempo atrás, pouco se falava Nem sobre isso. sabia o que era isso. E surgiu como um boom também que ninguém acreditava. Tô ficando velha, eu não aprendo mais nada. Né? Frase da minha mãe. Agora mãe, eu não mudo. Agora não tem como mudar, mãe, desculpa. Pra que eu vou aprender alguma coisa agora? Nem consigo mais. Não, né? A gente tem essa tendência também, né? Deixando, não sei, conforme vai passando a idade, vai deixando as coisas. Eu acho que vem como tendência, mas também vem como um processo de envelhecimento, né? Você acaba tendo mais desculpas. É um bom filtro. É um bom filtro, não vamos negar, né? Porque, poxa, entregou tudo que da parte funcional da vida já fez, né? Então, o idoso não quer mesmo aprender. Não que ele não consiga, né? É óbvio que consegue. Acho que essa é a diferença, né? O que você quer e o que você pode, é capaz, Consegue. Eu acho que conseguir, consegue, mas vai muito do interesse, né? A gente pensa nisso como criação. Imagina, na época da tua mãe, qual que era o papel que ela tinha que cumprir na vida? Talvez ser uma boa esposa, cuidar bem dos filhos, eles se encaminharem, né? Administrar a casa, eles se encaminharem. Depois disso, é ser vó. Sim. Nas gerações de hoje, muitos nem alcançam isso. Minha mãe, se ela puder, ela comenta essa parte. Porque eu não sou vó, porque não me deram neto. E aí acaba. Então, esse era o planejamento que ela tem de vida. Se chegar lá hoje e falar assim, mãe, agora você vai aprender Pilates. Ela fala, não consigo, não quero. Não, porque não era esse o planejamento de vida, né? Era, enfim. Então, agora sou vó e sou vó. Pronto. Tá.
Mais uma pergunta eu tenho para as duas. Vou falar um pouquinho de autismo. Acho que a gente se conheceu, né, numa clínica de intervenção para transtorno do espectro autista. Ia falar sobre um tema também novo que está surgindo aí, o autismo em adultos, que estão surgindo diagnósticos, tanto em adultos quanto em terceira idade. Estão surgindo diagnósticos de um público que ficou perdido, com vários sofrimentos, não me encaixo, não sei o que está acontecendo. E que agora, com um diagnóstico bem feito, bem estruturado, elaborado, está dando sentido, né? É louco pensar sobre isso, né? Porque parece que o autismo teve um boom, assim. Nossa, agora todo mundo é autista agora. Virou moda. Agora virou moda, nossa. É acabar, né, com o sofrimento das pessoas que estão dentro desse espectro. Mas como literatura, assim, como transtorno, ele é mega antigo. O primeiro caso, que já tinha essas mesmas características, tem mais de 80 anos. Assim, é antigo. Então, por que agora se fala mais sobre isso? Porque é o material de intervenção, os testes, a padronização, a legislação de uma maneira geral. Tudo isso evoluiu. Como agora se fala de neuroplasticidade. Então, a ciência não parou em momento nenhum. Por isso que coisas que antigamente não eram faladas, hoje são faladas. E aí você pensa num adulto, sei lá, 40 anos atrás, o Brasil não se falava de autismo. Não sabia nem como avaliar. Então, hoje tem condições de avaliar um autista, né, não adulto. que não tivesse rótulos, né? A pessoa tinha muitos rótulos. Já tinha. Diversos, mas não tinha... Começava pelo esquisito. Falava, nossa, ele é meio estranho. Fica quietinho no cantinho da sala, E era excluído não da interage. sociedade. Sim. Não que hoje ainda não seja, mas de outra forma, né? Sim. E antes, né, mesmo dentro do DSM, que é o nosso manual lá de doenças mentais, ele não tinha nem um CID separado, né? Ele estava dentro do retardo mental. Então, de fato, era... E só era enquadrado aí nesse retardo mental, se a gente for pensar nos dias de hoje, o autista nível 3. Sim. Porque o 1 e o 2, que basicamente são funcionais, eram só estranhos mesmo. Era só o esquisito. Então, por isso que hoje a gente consegue diagnosticar os adultos e tem essa crescente, assim, fala, nossa, agora vai ter diagnóstico. E aí volta naquela pergunta da importância do diagnóstico, e aí você conseguir adequar o seu estilo de vida, as coisas que você faz no seu dia a dia, para uma qualidade de vida melhor, né? Eu acho que no adulto, né, dependendo, lógico, né, da idade, mas assim, no adulto aquilo serve muito mais para ele do que como intervenção. É se reconhecer. E se explicar tudo aquilo que aconteceu. Estranha, tem um motivo de eu ter essas dificuldades. Eu acho que para os adultos tem mais essa função, sabe? Então, não, agora eu entendo. Dá um alívio, né? Um conforto no coraçãozinho. Um conforto no coraçãozinho de quem sempre tentou se encaixar onde não encaixava, né? Onde não ia funcionar. Gente, queria agradecer quem participou aqui com a gente do podcast, dizer que esse é o nosso primeiro papo. Então, a gente ainda vai trazer muito mais conteúdo. Se vocês quiserem também sugerir conteúdos para que a gente esclareça, fale mais, dê as nossas opiniões, fiquem à vontade. Sigam a gente aí nas redes sociais e obrigada. É isso. Entre em contato com a gente, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão. Isso. E para fazer as intervenções que a gente oferece lá no nosso espaço. E se você é profissional da área e procura um espaço também que queira atender o seu paciente com tranquilidade, com qualidade, com um cafezinho. Procura a gente. Procura a gente, que o nosso espaço está aberto para vocês também, como parceria. Estamos localizados na Moca, Zona Leste de São Paulo. Local, fácil acesso, bem legal. Venham nos conhecer.